Olá! Temos feito aqui um resumo, uma síntese na verdade, sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Hoje nós estamos na igreja de Sardes, a 5ª igreja. Mas eu vou retomar um pouquinho. Lá no livro de Apocalipse, no 1º capítulo, nós vemos que há 7 igrejas e que a essas 7 igrejas foram escritas 7 cartas. Como? O apóstolo João estava preso lá na ilha de Patmos e Jesus chega até ele e o orienta a escrever 7 cartas. A primeira carta foi escrita à igreja de Éfeso. Como começa então? Vemos aqui a primeira igreja. Essa igreja surgiu logo após a descida do Espírito Santo. Os apóstolos estavam ali reunidos, houve a descida do Espírito Santo, Jesus já havia sido assunto aos céus e agora os discípulos tinham a missão de pregar o Evangelho. E foi assim que o Evangelho chegou até nós. Bem, mas há um registro importante de que Jesus tinha algo contra essa igreja. Sabe o quê? Que eles haviam perdido o primeiro amor. Sim, dá para imaginar? Uma igreja que tinha os apóstolos os orientando, cuidando deles. Uma igreja que há pouco tempo, haviam ainda experienciado toda a história de Jesus, havia perdido o primeiro amor. Depois, nós fomos para a segunda carta. Sim, essa carta foi escrita à igreja de Esmirna. Esse foi o tempo mais difícil da igreja. Um tempo de muita perseguição, onde houveram muitos mártires. Nessa igreja, nós percebemos que o perfume que eles exalavam era o perfume de Cristo e que eles não abriam mão disso. E nós refletimos sobre que perfume temos exalado em nossos dias. Continuando, depois disso, nós vimos a igreja de Pérgamo. Essa igreja, ela começa a enfrentar uma dificuldade muito séria. A presença de ideias como as ideias dos nicolaítas, ideias perigosas, como, por exemplo, não tem problema se vocês pecarem, porque Deus é Deus de amor. Logo, quanto maior for o seu pecado, maior será o seu perdão. E aí as coisas continuam se complicando em relação às igrejas. Nós vamos para a igreja de Tiatira. Como eu te disse, as coisas estão num crescente. Aqui, as coisas se complicam de tal modo que surgem as ideias de Balaão. Gente, Balaão foi um profeta mercenário. Um profeta que foi pago para jogar maldição sobre o povo de Deus. E lógico que ele não conseguiu, mas ele traz uma estratégia terrível. Sabe qual a estratégia? Dizer para que trouxessem mulheres bonitas, mulheres pagãs, e essas mulheres iriam contaminar o povo. E ele sabia que se o povo estivesse sob a direção de Deus, ele, na verdade, não poderia lançar nenhuma maldição, mas o contrário, sim. E então, infelizmente, muitos acabam se afastando do Evangelho porque se contaminam com prostituição e tudo mais. Nessa igreja acontece algo também importante. É nesse contexto que a igreja ela passa a ser uma religião, deixa de ser seita e passa a ser uma religião. Então muitas pessoas são estimuladas, inclusive pelo Estado, a irem para a igreja. Contudo, pessoas que ainda não haviam compreendido o verdadeiro sentido do Evangelho. Bem, agora nós estamos na igreja de Sardes. E na igreja de Sardes, olha o que o Senhor diz a essa igreja. Está lá no capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Eu sei as tuas obras. Sei que dizes estar vivo, que tem nome de vivo, mas estás morto. Agora, a igreja deixa de ter a essência do Espírito. É uma igreja tão misturada que realmente está muito difícil que o Espírito Santo consiga convencer alguém de algum pecado. E lá no verso 3 está assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o,
E ele diz: e arrependa-te, e se não vigiares, sabe o que vai acontecer? Virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobrevirei sobre ti. Lá no final, ele diz que ele irá escrever o nome daqueles que vencerem no livro da vida. Veja, irmãos, nós estamos num crescente, onde no início se perde o primeiro amor, onde as pessoas depois vão achando que são pelas obras, pela caridade, que vai se chegando a Deus. É claro que o amor, a caridade é fundamental. Se eu não consigo amar aquilo que eu vejo, como que eu vou dizer que eu amo a Deus? Então é importante sim, mas acima de tudo está o amor a Deus. Vou terminar por aqui. Um grande abraço e tomem cuidado, tá? Experiencie cada dia, um comportamento onde o Senhor se agrade de você. Um grande abraço. Deus te abençoe.